Salvação do Deus da verdade, salvação do Yahushua, do Deus da verdade, do clamor do Criador da verdade, salvação do clamor da meia-noite, de libertação e paz do Senhor Jesus Cristo, né? Instituição do clamor da meia-noite, novo nome de Jesus, o novo nome do nome original, Yahushua, né? Chamado clamor da meia-noite, 3:11 de Apocalipse fala do novo nome. Então, de Mateus 5:6, Mateus 25:6 da Bíblia. Contar uma revelação faz acho, uma semana e meia, 2 semanas atrás, faz 2 semanas aqui, né? Daí o Deus da verdade, o Criador, o Divino da verdade, que criou os céus e a terra, mandou o Cordeiro vir na terra um dia e pagar com o sangue dele no madeiro, o Cordeiro Yahushua, né? Jesus, clamor da meia-noite. Deus da verdade deu uma visão, não foi uma revelação divina, tá no livro de Jeremias, né? Quem tem o sonho conta o sonho do profeta Jeremias na Bíblia. Aí o Deus da verdade, o Divino da verdade, mostrou num sonho, falando com um certo, digamos, um sacerdote, né, de uma igreja grande no Brasil e de uma denominação, né, de uma denominação, como diz, cristã no Brasil, a igreja de denominação no Brasil, mas claro que serve para todas as religiões e para todas as igrejas, todas as denominações evangélica, protestante, para os branasmistas, para os romanos, para a igreja romana, para todos. Falando com esse tal homem ali, né, que diz como, né, líder, né, como um líder ali, era o líder daquela igreja, falando com o líder de tal igreja no país do Brasil aqui, né, uma das igrejas, de uma das denominações evangélicas, uma das igrejas evangélicas do Brasil, grande, sabe, bem, também conhecida, quer dizer. Daí falando com ele, diz que eu entro no escritório dele, eu não sei onde que é o escritório dele, eu não sei que estado do Brasil que ele mora, e eu não sei a cidade que ele mora. Vi ele por foto, né, por falarem assim, por foto, acho que, e vi pela internet, né, as pregação dele lá uma vez, né, que me mostraram para mim, né, o líder lá dessa igreja ali, da tal denominação evangélica, que é grande no país. Aí eu cheguei no escritório dele, estava ali nesse líder, daí eu cheguei, e o senhor, né, falando, né, tem que falar para ele, daí falando assim com ele, o Senhor Jesus Cristo, o Deus da verdade, Yahushua, Messias, que era o nome judeu dele, lá tal. Eu falei, e o clamor da meia-noite, irmão, o Cordeiro, ele mandou o senhor pregar aqui na tua igreja, para os pastores, ele é líder de muitos pastores, de pastores também. E, claro, ele ajuda, né, os pastores ajudam ele ali, e obreiros, então, é para o senhor poder eu falando assim no sonho, o Senhor Jesus Cristo, o Yahushua, aquele que pagou por nós no madeiro, por todo ser humano, que traz os profetas do Novo Testamento. Hoje o irmão Cacau Felipe, o senhor seguia a mensagem do profeta africano Cacau Felipe, ele é o clamor de Mateus 5:6, ele é o clamor da Bíblia aí, de Mateus 5:6, aquela parábola das 10 virgens que Jesus contou, Yahushua contou com o judeu, falou para o judeu na época, que a grande águia. E é para seguir a mensagem dele, tem aí na internet, o senhor pode ver, pesquisar, ora é o Deus Santo da verdade, para ele ter que confirmar, o Criador Santo da verdade confirmar, pode mostrar para o senhor, no espiritual daí, e falando com ele, né, e falando assim também muito mais, ó, foi isso que eu falei no início, ó, é isso aqui que eu vou dizer agora no início, olha, falando com ele, é para o senhor pegar e pôr na tua igreja aqui, pregar o Senhor Jesus, o Cordeiro, que pagou por nós no madeiro, venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, veio do Criador Pai, o Yahushua, Jesus, né, Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré, o clamor da meia-noite, o novo nome do Cordeiro, que o Criador revelou, o Cordeiro revelou o profeta dele, o Cacau Felipe, o irmão africano vivo, hoje o profeta original da Bíblia, ele é o clamor, o Cacau Felipe é o clamor de Mateus 25:6, pronunciado por irmão Branco, tal. Mas então, o Cordeiro mandou vir aqui, o Senhor Jesus, Yahushua, o Rei dos Reis, falou, vim aqui para falar para o senhor, para pôr na igreja, o senhor pregar a doutrina do Cordeiro, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a palavra dele, a doutrina para o senhor pregar aí para os pastores, para as obreiras, para os membros da igreja, aí, as ovelhas, para todos eles, as obreiras, os obreiros, todos, e o senhor também obedecer a doutrina do Senhor Jesus, que é para a mulher não cortar o cabelo, o véu dela, se elas cortou, manda ela se arrepender e não cortar mais, ela não pôr brinco, não pôr batom no corpo, não pôr pintura de cabelo no corpo, não usar o jeans, os homens, tanto aqui na igreja, e na onde ele estiver, para usar o linho social. Jesus falou do linho na Bíblia para Salomão, e Yahushua falou, quer dizer, para o povo lá, né, que Salomão se vestiu do linho, muito mais o Deus, a verdade do Criador vos vestirá também, mas do linho, que é o tecido social hoje, né, já fala o social, né,
roupa social, que a gente fala, mas é o linho, a roupa social é feita do linho, é para os irmãos usar o vestido de linho, é assim o Senhor está falando, na rua onde for 5 centímetros para baixo do joelho, no mínimo, e não usar saia rachada, o irmão não usar paletó rachado que usar, e não é jeans para eles usar, não pode usar mulher calça jeans, saia jeans, tem que ser o social, o linho, falando assim com ele, assim no sonho, e as mulheres não cortar mais o véu delas, o cabelo, não pintar as unhas, não fazer essa chapinha no cabelo, as mulheres, o homem, barba ficar feita, né, tal, não com o cabelo dos rock and roll aí, o homem, né, e assim, não ver o futebol, falando dessa doutrina do Senhor Yahushua, do soberano Yahushua, Messias do Senhor Jesus Cristo, soberano que pagou por nós na madeira, o Filho do Deus da verdade. E os homens não praticam futebol na tua igreja, não fazer essas coisas do mundanismo, trazer o mundo para a igreja, dos lutas marcial de bestialidade, que são entidades demoníacas, o MMA, futebol, rap, ritmos mundanos, rap, funk, com letras de igreja, punhava o ritmo rap ali, não é para pôr essas músicas mundanas, tanto na programação da rádio, essas músicas lá de Hollywood, é para ser os hinos espiritual santo, é assim, o Senhor quer a doutrina e a santidade está na doutrina dele também. A doutrina dele é a santidade, tá? A santidade está na doutrina de como viver aqui. Bem assim, falando com ele assim, pregue a doutrina, o Senhor Jesus quer, e obedeça o Cacau Felipe, ouça o mensageiro na internet, e o Cacau Felipe tem, o senhor pode pegar os vídeos dele de graça, ele tem o novo nome de Jesus, ele é o mensageiro da hora, agora a boca do Cordeiro, para a igreja, para a humanidade, para a igreja de Cristo na terra, e para toda a humanidade, para quem quer religião que seja, igreja, veja aí, daí diz que falando assim para ele, isso é toda a verdade, o Cordeiro mandou vir aqui, eu tenho que obedecer ele para naquele dia eu não ser condenado, não ser julgado como iníquo, que conheceu a verdade dele, mas não havia obedecido. Deus mostra pra gente, Deus a verdade, o Cordeiro mostra pra gente, a gente tem que contar pro outro, porque é pra salvação da alma do outro. Então a doutrina, né, não seguir essas coisas mundanas, veste mundana, cosmético, elas vão pôr cosmético no corpo, jeans, o social, o linho, Jesus falou que Salomão se vestiu, e para obedecer os 10 mandamentos lá do Sinai, Deus está falando, lá do Monte Sinai, veja, né, e ele segue ali, né, agora falando assim, ele segue, as evangelhas seguem, né, a maioria delas o dízimo, que está no Primeiro Testamento, dos profetas, o devolver o dízimo, está no Primeiro Testamento, mas daí pega e cortava os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, ou 2 lá, que ia guardar o sábado, um dos 10, e a romana cortava daquele lá, não farás para ti imagem de escultura, com que há semelhança da terra, e debaixo das águas, daqui das nuvens, assim, do céu aqui, né, desse céu atmosférico, e não se olhareis dessas imagens, não fareis imagem, semelhança do homem ali, dos homens, né, na Romana. Então, esses 10 mandamentos foi escrito no Sinai, no Primeiro Testamento, e hoje fala, tanto nas evangelhos, na Romana, o dízimo, tem, claro, devolver o dízimo, para não estar no inferno, ser roubador, né, não ser roubador, não roubar o Criador da verdade, Deus da verdade, e devolver a oferta, né, a oferta como você quiser, o dízimo é o 10%, 10%, faça lá, a palavra dízimo vem de dízimo, a palavra dízimo vem da palavra décima, e décima 10, então 10% do 100, devolveu Todo-Poderoso, e daí falando com ele, os 10 mandamentos também do Sinai, que o Criador escreveu com o dedo dele, deu a Moisés, e é para perpetuamente escrito na Bíblia, para a geração de Israel, os 10 mandamentos, guardar o sábado, não adultério, não mate, lembra o dia do sábado para santificar esse dia, só para o Criador o sábado, não é para o mamon, para Deus, dinheiro, mamon, não é para o mundanismo, é para o Criador, orar mais, santificar, fazer o bem no sábado. Jesus falou assim, é lícito no sábado fazer o bem, faça o bem, mas então a obra dele é a santidade também, né, e o bem também, pode fazer o bem, a caridade, o bem, mas a santificar o sábado, para o Criador, falando assim, siga os 10 mandamentos, falando para ele assim também do Sinai, daí ele escutou assim, aquele líder de uma igreja aqui do país, né, daí ele falou, não deixa se misturar o mundo na igreja, coisa mundana, né, daí ele escutou, ele falou, eu sei que é verdade, tudo isso daí é verdade que você está falando, ele lá de cima te contou, tudo isso te falou, te revelou, tudo isso, aquele o homem de branco, aquele homem que venceu a morte, ele falou assim, daí ele querendo dizer assim, aquele homem lá, né, ele lá, o Senhor, ele falando assim, tudo bem, é verdade que está falando, tudo isso está na Bíblia, é certo, tem que seguir mesmo, ele te revelou, tem que seguir isso daí. Bem assim, ele falou assim, mas ele falou assim, ficava uma cara feia, emburrada, né, ele não aceitava, sabe? Que a carnalidade, né, não deixava, né,
seria uma rebeldia, ou seria um espírito da rebeldia. Ele não aceitava, ele falou, mas eu quero que seja dele, dizendo assim, ele não aceitava, ele falou, mas eu não queria assim, eu quero que seja do meu jeito, dele dizendo assim. Então daí ele pegou e virou assim para baixo, assim, no escritório dele, eu não sei onde ele mora, pois eu moro em outro estado, outra cidade, bem longe de onde ele mora. Daí ele pegou e virava assim para baixo, ele falava, eu sei, ele que te revelou, mas eu não queria assim, eu quero que seja do meu jeito, ficava com a cara feia, emburrada, assim, sabe, com ódio, assim, e virava a cabeça para baixo, assim, na cadeira que estava sentado no escritório dele, assim, se virava para baixo, assim, pro lado esquerdo, assim, e daí ainda sonho, assim, daí eu não sei, daí eu acordei, acho que foi ainda assim. Então, irmão, Deus, a verdade é que a doutrina, né, que muitas denominações, também a igreja romana, que o mundo, né, não seguia, daí o mundo ia cativando, né, porque a gente vive, que está no mundo, né, mas não é do mundo, os de Deus a verdade, entende? E daí com os tempos, né, o inimigo tentava, e a nossa carne também ficava com um pouco de fraqueza, né, por causa da carne, o espírito é forte, diz a palavra, né, mas a carne seria fraca, então daí a gente ia deixando contaminar, né, com o mundo aos pouquinhos, né, e a igreja, muitas igrejas deixavam um pouco meio se corromper, se contaminar, né,